O milionário foi pegar um táxi e, ao ver o anel da motorista, começou a suar frio. O sol da manhã paulistana mal havia surgido quando Eduardo Monteiro acordou sobressaltado com o som estridente do despertador. Aos 52 anos, mantinha a mesma rotina impecável que o levara ao topo do mercado financeiro: acordar às 6h, tomar seu café preparado pela governanta Margarida e dirigir até o imponente edifício onde presidia um dos maiores bancos de investimentos do país. Naquela segunda-feira de setembro, no entanto, algo alteraria sua rotina meticulosamente planejada. Ao girar a chave de sua Mercedes na garagem do casarão no Morumbi, o motor apenas tossiu algumas vezes antes de silenciar completamente. Após 3 tentativas frustradas, Eduardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, num gesto de impaciência. Não podia se atrasar para a reunião com investidores internacionais. Margarida chamou voltando a casa. Por favor, peça um táxi para mim. Preciso estar no banco em 40 minutos. Enquanto aguardava na porta de casa, Eduardo checava compulsivamente o relógio de pulso caríssimo. Sua mente já estava na apresentação que faria, nos números que precisaria defender, nas estratégias que proporia para o próximo trimestre. Vivia para o trabalho desde que se entendia por gente. Ou melhor, desde aquele dia há 25 anos, quando tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. O táxi chegou pontualmente, um modelo novo e bem conservado. Eduardo entrou apressado no banco de trás, mal olhando para a motorista. Bom dia, Avenida Faria Lima, 300, por favor. Preciso chegar em no máximo 35 minutos. Pode deixar, senhor. Conheço bem o caminho, respondeu uma voz feminina jovem e determinada. Eduardo finalmente ergueu os olhos do celular e observou a motorista pelo espelho retrovisor. Deveria ter por volta dos 25 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo prático, traços delicados que lhe pareceram vagamente familiares. Havia algo nela que o intrigava, mas não conseguia precisar o quê. O táxi deslizava habilmente pelo trânsito já intenso da capital. A motorista claramente conhecia as melhores rotas e atalhos. Manobrava com perícia entre os carros. Eduardo se permitiu relaxar um pouco, confiante de que chegaria a tempo para sua reunião. Foi quando um reflexo no espelho retrovisor chamou sua atenção. A mão direita da motorista, firme no volante, ostentava um anel que fez seu coração falhar uma batida. Era impossível não reconhecer aquela joia, um delicado anel de ouro branco com uma safira azul cercada por pequenos diamantes. O mesmo anel que ele havia comprado há 26 anos, numa joalheria em Nova York para presentear Helena no primeiro ano de namoro. Eduardo sentiu a garganta secar. Memórias há muito reprimidas começaram a emergir. O romance intenso com Helena durante a faculdade de economia, os planos para o futuro, a proposta de sociedade que recebeu logo após se formar, a decisão de terminar o relacionamento para se dedicar integralmente à carreira. Helena havia implorado para que não a deixasse, disse que tinha algo importante para contar, mas ele estava cego pela ambição, surdo para qualquer coisa que não fosse o chamado do sucesso. Qual é seu nome? Perguntou com a voz ligeiramente trêmula. Marina, senhor, respondeu ela, lançando um rápido olhar pelo retrovisor. Marina. O nome atingiu Eduardo como um soco no estômago. Era o nome da mãe de Helena, que havia falecido quando ela era ainda criança. Seria possível que... Não era coincidência demais, mas os traços familiares, o anel, o nome... Esse anel é muito bonito, comentou, tentando manter a voz casual. Foi presente de alguém especial? Marina sorriu, ainda concentrada no trânsito. Foi da minha mãe. Ela me deu quando fiz 18 anos. Disse que era a única lembrança que guardou de um amor do passado. Engraçado, né? Ela nunca quis me contar muito sobre essa história. Eduardo sentiu o mundo girar. A realização o atingiu com uma força avassaladora. Estava sentado no banco de trás do táxi, dirigido por sua própria filha, uma filha cuja existência ele sequer suspeitava até aquele momento. As palavras não ditas de Helena naquela última conversa finalmente faziam sentido. Ela estava grávida quando ele partiu. O restante do trajeto passou como um borrão. Eduardo mal registrou quando o táxi parou em frente ao seu escritório. Mecanicamente, pagou a corrida com um generoso extra
guardou o recibo com o número da cooperativa de táxi e observou Marina se afastar no trânsito, levando consigo um pedaço de seu passado e, possivelmente, a chave para seu futuro. A reunião com os investidores teria que esperar. Pela primeira vez em 25 anos, Eduardo Monteiro tinha algo mais importante a resolver do que negócios. Era hora de encontrar Helena e descobrir toda a verdade sobre a filha que nunca soube que tinha. Pela primeira vez em sua carreira, Eduardo Monteiro cancelou todos os compromissos do dia. Sentado em sua ampla sala no último andar do edifício, ele contemplava a cidade através das janelas panorâmicas, sua mente uma tempestade de pensamentos e emoções. O recibo do táxi estava sobre sua mesa. Aquele pequeno pedaço de papel agora representava uma ponte para um passado que ele havia tentado enterrar. Senhor Monteiro, a voz de sua secretária pelo interfone o trouxe de volta à realidade. O conselho está aguardando sua presença para a reunião. Diga que precisei resolver uma emergência familiar. Respondeu, a ironia da situação não lhe escapando. Remarque todos os compromissos de hoje. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de mogno, enquanto ele vasculhava antigas agendas digitais, em busca de qualquer contato que pudesse levá-lo até Helena. Após o término do relacionamento, ela havia desaparecido completamente de sua vida. Agora ele entendia o porquê. Como não percebeu antes? Como não insistiu em ouvir o que ela tinha para dizer naquela última conversa? Finalmente, após algumas ligações e uso estratégico de sua influência, conseguiu um endereço. Helena Campos agora era proprietária de uma livraria no bairro de Pinheiros. 25 anos depois, ela havia realizado seu sonho de trabalhar com livros, algo que ele sempre considerou um plano pouco prático. Eduardo pegou seu celular e ligou para seu motorista reserva. Ricardo, preciso que me busque em 15 minutos. Durante o trajeto até a livraria, memórias há muito suprimidas começaram a emergir. Helena, aos 23 anos, com seus cabelos castanhos sempre soltos e aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Às tardes, estudando economia na biblioteca da faculdade, onde ela sempre desviava para a sessão de literatura. Os planos que faziam, os sonhos que compartilhavam, antes que a ambição o consumisse por completo. A livraria era exatamente como ele imaginaria um estabelecimento de Helena. Acolhedora, com estantes de madeira até o teto e pequenos cantinhos de leitura espalhados pelo espaço. O aroma de café se misturava ao cheiro dos livros, criando uma atmosfera intimista. E lá estava ela, atrás do balcão. Os anos haviam sido gentis com Helena. Seus cabelos agora tinham alguns fios prateados, mas o sorriso continuava o mesmo, embora tenha desaparecido no instante em que seus olhos encontraram os de Eduardo. Precisamos conversar, ele disse, aproximando-se do balcão. Helena empalideceu levemente, mas manteve a compostura. Depois de 25 anos, você finalmente quer conversar, Eduardo? Peguei um táxi hoje de manhã. Ele começou, observando atentamente sua reação. A motorista usava um anel muito particular. Um anel que eu comprei em Nova York há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Marina, ela sussurrou. Você conheceu Marina? Por que não me contou, Helena? Por que escondeu de mim que tinha uma filha minha? Por que não te contei? A voz dela tremeu ligeiramente. Você tinha acabado de terminar nosso relacionamento de 3 anos com um telefonema, Eduardo. Disse que precisava se concentrar na sua carreira, que não podia ter distrações. Quando tentei te contar sobre a gravidez, você nem me deixou terminar de falar. Eduardo sentiu o peso da culpa comprimir seu peito. Lembrava-se daquela última tentativa de contato de Helena, como havia dispensado sua insistência em conversar. Convencido de que ela apenas tentaria fazê-lo mudar de ideia sobre o término, você tinha o direito de saber. Helena continuou, sua voz agora mais firme. Sim, talvez, mas eu também tinha o direito de proteger minha filha de um pai que claramente havia escolhido sua ambição acima de qualquer relacionamento humano. Uma cliente se aproximou do balcão, fazendo Helena interromper a conversa para atendê-la. Eduardo observou como ela se transformava ao interagir com a cliente, seu rosto se suavizando, aquele sorriso característico retornando. Era o mesmo sorriso que havia visto no rosto de Marina algumas horas antes.
Minha gerente pode cuidar da loja por algumas horas, Helena disse após a cliente sair. Tem um café aqui perto. Acho que você merece saber toda a história e eu mereço explicar minhas razões. Enquanto caminhavam em silêncio até o café, Eduardo sentia o peso de 25 anos de ausência sobre seus ombros. Não era apenas a paternidade que ele havia perdido. Eram os primeiros passos, as palavras iniciais, as noites em claro, as festas de aniversário, as formaturas. Uma vida inteira de momentos que jamais poderia recuperar. O café estava praticamente vazio àquela hora da manhã. Escolheram uma mesa nos fundos, longe de ouvidos curiosos. Helena pediu um chá de camomila, seu preferido desde os tempos da faculdade. Outro detalhe que Eduardo surpreendeu-se por ainda lembrar. Comece do início, ele pediu suavemente. Quero saber tudo sobre nossa filha. Helena segurou a xícara de chá com ambas as mãos, como se buscasse força no calor que emanava da porcelana. Seus olhos fixos no líquido âmbar pareciam mergulhar em memórias há muito guardadas. Marina nasceu numa manhã de primavera, começou ela, sua voz suave e carregada de emoção. Foi um parto difícil, e eu estava sozinha. Quer dizer, minha mãe estava comigo, mas ela partiu alguns meses depois. O único conforto que me restou foi dar a Marina o nome dela. Eduardo sentiu um nó na garganta. Lembrava-se vagamente de ter recebido a notícia sobre o falecimento da senhora Marina, mas naquela altura já estava tão imerso em sua nova vida que sequer considerou fazer contato. Nos primeiros anos foi muito difícil, continuou Helena. Eu tinha acabado de me formar, estava começando minha carreira e tinha um bebê para criar. Vendi todos os meus pertences de valor para abrir uma pequena banca de livros, exceto o anel. Esse eu guardei. Era a única coisa que me lembrava que aquele amor tinha sido real. Por que não procurou minha ajuda, Helena? Você sabia onde me encontrar. Procurar sua ajuda? Ela riu sem humor. Eduardo, você estava nos jornais quase toda semana. O jovem prodígio do mercado financeiro, o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Como você acha que eu me sentiria aparecendo com um bebê nos braços, como mais um obstáculo em sua ascensão meteórica? Eduardo queria protestar, dizer que teria assumido suas responsabilidades, mas as palavras morreram em sua garganta. Ela estava certa. Naquela época, ele provavelmente teria visto a situação exatamente dessa forma. Marina sempre foi uma criança especial. Helena prosseguiu, um sorriso suave surgindo em seus lábios. Curiosa, determinada, com uma força interior que me impressionava. Aos 5 anos, já lia perfeitamente e devorava todos os livros infantis da banca. Aos 12, já me ajudava com a contabilidade. Ela se parece muito com você, Eduardo observou. Na verdade, Helena hesitou. Ela tem muito de você também. A mesma facilidade com números, a mesma determinação, até mesmo alguns gestos. Às vezes, quando ela está concentrada, franze a testa exatamente como você. O silêncio caiu sobre eles, enquanto Eduardo absorvia essas informações. Quantas vezes ao longo dos anos ele havia se perguntado como seria ter um filho, e agora descobria que tinha uma filha que herdara não apenas seus traços, mas também algumas de suas características mais marcantes. Quando ela começou a fazer perguntas sobre o pai, indagou temendo a resposta. Desde muito cedo, Helena respondeu, seus dedos brincando com a borda da xícara. No início eu dizia que você estava viajando. Depois, quando ela ficou mais velha, contei uma versão suavizada da verdade, que tínhamos nos separado antes que eu soubesse da gravidez e que você havia seguido seu caminho sem saber sobre ela. E ela aceitou essa explicação? Por um tempo, mas Marina sempre foi muito perspicaz. Aos 15 anos, após uma pesquisa na internet sobre você, ela me confrontou. Queria saber por que eu nunca tinha tentado te contar. Por que havia decidido criar ela sozinha? Eduardo inclinou-se para a frente, ansioso. E o que você respondeu? A verdade, que tinha medo. Medo de você rejeitar não apenas a mim, mas também a ela. Medo de que você nos visse como um impedimento para seus planos. Medo de que você oferecesse apoio financeiro, mas se mantivesse emocionalmente distante. Eu preferi que ela crescesse sem pai a ter um pai pela metade. As palavras de Helena o atingiram como flechas certeiras, cada uma delas
carregava o peso de uma verdade que ele não podia negar. O Eduardo de 25 anos atrás provavelmente teria feito exatamente isso, oferecido dinheiro para resolver a situação, mantendo uma distância segura de qualquer compromisso emocional. E agora ela dirige táxi, constatou Eduardo, ainda tentando conectar todas as peças. Helena sorriu com orgulho. É temporário. Marina está juntando dinheiro para abrir seu próprio negócio. Ela se formou em administração, sabia? Com honras. Recebeu propostas de várias empresas grandes, mas disse que queria construir algo do zero, com suas próprias mãos, igual ao pai, embora ela não saiba disso. Eduardo sentiu seu coração se apertar. Sua filha tinha herdado não apenas sua aparência e alguns gestos, mas também seu espírito empreendedor, sua determinação de construir algo próprio, e tudo isso sem nunca ter convivido com ele. Helena, ele começou, sua voz carregada de emoção. Eu sei que não tenho esse direito, mas eu quero conhecê-la. Quero que ela saiba a verdade. Quero tentar compensar todos esses anos, se ela me der essa chance. Helena o estudou por um longo momento, seus olhos revelando uma mistura de apreensão e compreensão. Ela não é mais uma criança, Eduardo. É uma mulher adulta, com suas próprias opiniões e decisões. Se você quer se aproximar dela, terá que aceitar as coisas nos termos dela. Eu sei, ele assentiu, mas preciso ao menos tentar. Como faço isso? Helena pegou um guardanapo e escreveu um endereço. Ela costuma almoçar neste restaurante às quartas-feiras, sempre por volta do meio-dia. O que você fará com essa informação? Bem, isso é com você. Durante a semana que se seguiu à conversa com Helena, Eduardo mal conseguiu se concentrar no trabalho. Pela primeira vez em décadas, as planilhas financeiras e relatórios de mercado pareciam insignificantes diante do desafio que o aguardava. Como revelar a uma pessoa que você é seu pai depois de 25 anos de ausência? Na manhã de quarta-feira, ele cancelou todas as reuniões. Para espanto de sua secretária, que jamais o vira abrir tantos espaços em sua agenda como nos últimos dias. Passou horas em frente ao espelho de seu closet, trocando de roupa várias vezes. O terno italiano impecável parecia formal demais, a camisa polo casual demais. Finalmente optou por uma combinação intermediária, calça social e camisa de manga longa azul clara, sem gravata. O senhor está diferente hoje, comentou Margarida, sua governanta, enquanto observava rejeitar o café da manhã elaborado que ela havia preparado. Parece nervoso. Eduardo tentou sorrir, mas o gesto saiu mais como uma careta. Tenho um encontro importante, Margarida. O mais importante da minha vida. O restaurante indicado por Helena era um estabelecimento familiar no Itaim Bibi, muito diferente dos lugares refinados que Eduardo costumava frequentar. Chegou meia hora antes do previsto e escolheu uma mesa discreta, de onde podia observar a entrada sem ser imediatamente notado. Pontualmente ao meio-dia, Marina entrou no restaurante. Estava vestida com uma camisa branca simples e calça jeans, os cabelos presos no mesmo rabo de cavalo prático do dia do táxi. Cumprimentou os garçons pelo nome, evidentemente uma cliente habitual, e sentou-se em uma mesa próxima à janela. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Era agora ou nunca. Com pernas que pareciam feitas de chumbo, levantou-se e caminhou até a mesa dela. Marina! Sua voz saiu mais rouca que o normal. Podemos conversar. Ela ergueu os olhos do cardápio surpresa. O reconhecimento passou por seu rosto, seguido de uma expressão de curiosidade. Senhor Monteiro, o passageiro do táxi da semana passada? Isso mesmo. Será que posso me sentar? Marina gesticulou para a cadeira vazia à sua frente, a curiosidade ainda evidente em seus olhos, os mesmos olhos castanhos que ele via todas as manhãs no espelho. Desculpe aparecer assim, começou Eduardo, suas mãos inquietas sobre a mesa, mas depois daquele dia no táxi eu precisava te encontrar novamente. Por causa do anel, Marina perguntou diretamente, surpreendendo-o. Percebi como você ficou perturbado ao vê-lo. Minha mãe me contou que foi um presente de um antigo namorado dela. Eduardo respirou fundo. Era um momento. Fui eu quem deu esse anel para sua mãe, Marina, há 26 anos, quando namorávamos na faculdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina olhou fixamente para ele, seus olhos se arregalando gradualmente conforme a compreensão a atingia.
Você é... Sim, Eduardo confirmou suavemente. Eu sou seu pai. Marina empalideceu visivelmente. Suas mãos que seguravam o cardápio começaram a tremer levemente. Por um momento que parecia uma eternidade, ela apenas o encarou, como se tentasse encontrar em seu rosto a confirmação de uma verdade que acabara de descobrir. Como você descobriu? Sua voz era apenas um sussurro. O anel. Quando o vi no táxi, reconheci imediatamente. Procurei sua mãe depois disso. Helena me contou tudo. Minha mãe sabia que você viria me procurar. Sim, foi ela quem me disse onde te encontrar. Marina fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os reabriu, havia uma mistura de emoções em seu olhar. Confusão, mágoa, curiosidade e algo mais que Eduardo não conseguiu identificar. Por que agora? A pergunta saiu carregada de uma vida inteira de ausência. Por que depois de 25 anos? Porque eu não sabia, Eduardo respondeu, a culpa evidente em sua voz. Quando terminei com sua mãe, não sabia que ela estava grávida. Ela tentou me contar, mas eu não dei ouvidos. Foi o maior erro da minha vida. O maior erro da sua vida, Marina repetiu, um sorriso amargo surgindo em seus lábios. Sabe quantas vezes eu imaginei esse momento? Quantas vezes inventei histórias sobre quem seria meu pai e por que ele não estava presente? E agora você está aqui dizendo que foi tudo um erro? Não foi isso que eu quis dizer. Eduardo tentou se corrigir, percebendo o impacto de suas palavras. O erro foi não ter escutado sua mãe, não ter estado presente. Não você, Marina. Você nunca foi um erro. A garçonete se aproximou da mesa, mas Marina fez um gesto dispensando-a. Suas mãos agora estavam cruzadas sobre a mesa, o anel brilhando sob a luz do meio-dia, uma lembrança constante do que os unia e do que os separava. O que você quer de mim, Sr. Monteiro? A formalidade no tratamento o feriu mais do que qualquer acusação poderia. Qual é sua expectativa ao vir aqui hoje? Eduardo percebeu que toda a preparação do mundo não seria suficiente para esse momento. Não havia palavras ensaiadas que pudessem expressar adequadamente o turbilhão de emoções que sentia. Quero conhecer minha filha, respondeu com sinceridade. Sei que não tenho esse direito, que perdi muitos momentos importantes, mas se você me der uma chance... Uma chance? Marina o interrompeu, sua voz tremendo ligeiramente. O senhor teve 25 anos de chances. Você tem razão, Eduardo respondeu, após um momento de silêncio reflexivo. Tive 25 anos de chances que não aproveitei, porque estava cego pela ambição. Não estou aqui para pedir que me perdoe, ou para comprar seu amor com promessas vazias. Só quero a oportunidade de te conhecer, de entender quem você é. Marina ajeitou-se na cadeira, seus dedos inconscientemente girando o anel, um gesto que Eduardo notou era idêntico ao que Helena fazia quando estava nervosa. O senhor sabe o que é crescer ouvindo as outras crianças falarem sobre seus pais, inventando desculpas nas festas do Dia dos Pais na escola, tendo que ser forte por sua mãe, que trabalhou dobrado para me dar tudo o que eu precisava. Cada palavra era como uma adaga no peito de Eduardo. As memórias que Marina compartilhava eram vazios em sua própria vida, momentos que ele jamais poderia recuperar. Minha mãe nunca falou mal do senhor, continuou ela, sua voz mais controlada agora. Mesmo quando eu insistia, quando ficava revoltada, ela sempre dizia que as escolhas que vocês fizeram os levaram por caminhos diferentes. Mas eu pesquisei sobre você, sabe? Vi suas fotos nas revistas de negócios, li sobre suas conquistas. O grande Eduardo Monteiro, o banqueiro visionário. Eduardo sentiu o peso da ironia em suas palavras. Todo o seu sucesso profissional parecia vazio diante do custo emocional que estava descobrindo. Enquanto o senhor construía seu império, eu e minha mãe construímos nossa própria vida. Ela transformou uma pequena banca de livros numa das livrarias mais queridas do bairro. Eu estudei em escolas públicas, consegui bolsa na faculdade, trabalhei desde os 16 anos. Hoje dirijo táxi para juntar dinheiro e abrir meu próprio negócio. Eu soube, Eduardo interrompeu suavemente. Sua mãe me contou sobre seus planos. Você se formou em administração, recusou ofertas de grandes empresas para construir algo meu do zero, Marina completou. Sem depender de ninguém.
sem dever favores. É assim que aprendi a viver. A garçonete voltou a se aproximar e dessa vez Marina permitiu que ela deixasse 2 copos d'água na mesa. O líquido gelado ofereceu um breve momento de pausa na intensidade da conversa. Qual é seu plano de negócio? Eduardo perguntou genuinamente interessado. Marina hesitou por um momento, como se avaliasse se deveria compartilhar algo tão pessoal. Uma empresa de logística especializada em pequenos comerciantes. Algo que possa ajudar negócios familiares, como a livraria da minha mãe, a competirem com as grandes redes. Eduardo não pôde conter um sorriso de orgulho. É um nicho interessante. Com o crescimento do e-commerce, pequenos negócios realmente precisam de soluções logísticas personalizadas. Por favor, Marina ergueu a mão interrompendo-o. Não preciso de conselhos empresariais. Não é por isso que estamos aqui. Desculpe, Eduardo recuou. É força do hábito, eu só. Fiquei impressionado com sua visão de negócio. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Através da janela do restaurante, o movimento da cidade continuava seu ritmo frenético, alheio ao drama que se desenrolava ali dentro. Como vamos fazer isso? Marina finalmente perguntou, sua voz mais suave. Essa aproximação. Não posso simplesmente fingir que os últimos 25 anos não aconteceram. Não posso chamar o senhor de pai como se fosse a coisa mais natural do mundo. Podemos começar devagar, Eduardo sugeriu, sentindo uma pequena chama de esperança se acender. Talvez um café por semana, só para conversarmos, nos conhecermos melhor, sem pressão, sem expectativas. Marina considerou a proposta por um momento, e quanto à minha mãe, como ela está lidando com tudo isso? Ela foi compreensiva, mais do que eu merecia, Eduardo admitiu. Disse que a decisão de me dar uma chance seria inteiramente sua. Típico dela. Marina sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno desde o início da conversa. Sempre me deixando tomar minhas próprias decisões, mesmo quando eram difíceis. Ela olhou para o relógio e começou a juntar suas coisas. Preciso voltar ao trabalho. Tenho clientes esperando. Eduardo sentiu um aperto no peito. Claro, eu entendo, mas você consideraria minha proposta? Do café semanal. Marina levantou-se, ajustando a bolsa no ombro. Por um momento, Eduardo temeu que ela simplesmente fosse embora sem responder. Mas então ela se virou, seus olhos encontrando os dele com uma mistura de cautela e curiosidade. Às quartas-feiras, meio-dia, neste mesmo restaurante, ela disse finalmente, não posso prometer nada além de tentar. É mais do que mereço. Eduardo respondeu com sinceridade. Enquanto observava Marina sair do restaurante, Eduardo percebeu que estava tremendo. Em uma vida dedicada a conquistar metas e superar desafios, ele nunca havia enfrentado algo tão significativo quanto reconquistar a confiança de sua filha. Na semana seguinte, Eduardo chegou ao restaurante 30 minutos antes do combinado, seu estômago em nós. Havia passado os últimos 7 dias alternando entre momentos de esperança e apreensão, temendo que Marina mudasse de ideia. A cada minuto que passava além do meio-dia, seu coração acelerava um pouco mais. Às 12h15, quando já começava a perder as esperanças, ela entrou. Vestia uma camiseta clara com um blazer casual por cima, parecendo mais preparada para este encontro do que para o anterior. Seus olhos percorreram o restaurante até encontrá-lo, e ela caminhou com passos decididos até a mesa. Desculpe o atraso, disse sentando-se. O trânsito na Faria Lima estava impossível. Sem problemas, Eduardo respondeu, tentando disfarçar seu alívio. Já escolheu o que vai comer? Na verdade, Marina começou parecendo um pouco hesitante. Eu preparei algumas perguntas. Se não se importar, gostaria de saber mais sobre o seu passado, sobre como conheceu minha mãe. Eduardo não esperava por isso, mas se ajeitou na cadeira, pronto para compartilhar suas memórias. Conheci Helena no primeiro ano da faculdade de economia. Ela cursava letras, mas frequentava a mesma lanchonete que eu. Um dia ela estava lendo O Pequeno Príncipe em francês, e eu, tentando impressionar, citei uma frase do livro que tinha aprendido no colégio. Ela riu e corrigiu minha pronúncia terrível. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Marina. Mamãe ainda tem esse livro. Está tudo marcado, com anotações nas margens. Ela sempre foi assim, Eduardo continuou,
seus olhos distantes nas lembranças. Vivia cercada de livros, fazendo anotações em todos eles. Me apresentou ao mundo completamente diferente do meu, cheio de poesia e significados ocultos. Eu era o oposto. Só pensava em números, em construir uma carreira sólida. Como vocês começaram a namorar? Depois de 3 meses nos encontrando por acaso na lanchonete, finalmente criei coragem para convidá-la para sair. Fomos a uma feira de livros. Achei que ela gostaria mais do que um jantar formal. No fim da noite, enquanto caminhávamos de volta, começou a chover. Nos abrigamos embaixo de uma marquise e ela estava tão linda, com os cabelos molhados e aquele sorriso. Foi quando a beijei pela primeira vez. Marina ouvia atentamente seus dedos brincando com o guardanapo. Por que terminou com ela? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago, mas ele sabia que precisava ser honesto, porque fui um tolo. Recebi uma proposta para ser sócio júnior de um banco de investimentos logo após me formar. Era uma oportunidade única, mas exigia dedicação total. Helena e eu tínhamos planos diferentes. Ela queria abrir uma livraria, ter uma vida mais simples. Eu estava obcecado com sucesso, dinheiro e status. Convenci-me de que não poderia ter os dois. E escolheu a carreira. Marina completou sua voz neutra. Sim, foi a decisão mais equivocada da minha vida, mas na época eu achava que estava fazendo a escolha certa. Estava tão focado no futuro que planejava que não percebi o que estava deixando para trás. O garçom aproximou-se para anotar os pedidos. Marina escolheu uma salada. Eduardo optou por um prato executivo. Quando ficaram sozinhos novamente, ela retomou o interrogatório. Você e esse casal tem outros filhos? Eduardo balançou a cabeça. Não. Houve alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nada sério. Acho que, inconscientemente, nunca encontrei ninguém que se comparasse à sua mãe. E agora? Marina perguntou, seus olhos fixos nos dele. O que mudou? Por que quer fazer parte da minha vida depois de tanto tempo? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder, porque pela primeira vez em 25 anos, percebi o quanto minha vida é vazia. Tenho dinheiro, poder, respeito no mercado financeiro, mas não tenho nada que realmente importe. Quando te vi naquele táxi, usando o anel da sua mãe, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Uma chance de corrigir meu maior erro. Não é tão simples assim. Marina respondeu, sua voz suavizando um pouco. Não se pode simplesmente apagar 25 anos de ausência. Eu sei, Eduardo sentiu. Não espero que me aceite como pai de um dia para o outro. Só quero a chance de te conhecer, de fazer parte da sua vida de alguma forma, de tentar compensar, mesmo sabendo que nunca será suficiente. O almoço chegou criando uma pausa natural na conversa. Comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sabe, Marina disse finalmente, minha mãe sempre dizia que eu herdei sua determinação, que quando coloco algo na cabeça, não desisto até conseguir. Ela me disse a mesma coisa. Eduardo sorriu. Mas acho que você herdou muito mais dela, sua força, sua independência. Helena sempre foi a pessoa mais forte que conheci. Ela teve que ser, Marina comentou, mas sem a amargura anterior. Criar uma filha sozinha não é fácil. Quando terminaram de comer, Marina olhou para o relógio. Preciso ir. Tenho clientes marcados para a tarde. Claro, Eduardo respondeu tentando esconder sua decepção. Já nos vemos semana que vem. Marina hesitou por um momento antes de responder. Mesma hora, mesmo lugar e... Obrigada por compartilhar essas histórias. Ajuda a entender melhor quem você é. Quem eu sou. Enquanto a observava sair do restaurante, Eduardo sentiu uma pequena centelha de esperança crescer em seu peito. Era um começo. Pequeno. Frágil. Mas um começo. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina que aos poucos foi se tornando mais natural para ambos. Os almoços de quarta-feira viraram um compromisso sagrado, no qual Eduardo e Marina lentamente construíam pontes sobre o abismo de 25 anos que os separava. Em um desses encontros, Marina chegou carregando uma pasta grossa debaixo do braço. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e nervosismo. Trouxe algo para te mostrar, ela disse, após se acomodar. É o plano de negócios da minha empresa de logística. Sei que disse que não precisava de conselhos, mas... Bem,
Você tem experiência no mercado? Eduardo sentiu seu coração acelerar com esse pequeno sinal de confiança. Abriu a pasta com cuidado, como se manuseasse um tesouro precioso. As páginas estavam impecavelmente organizadas, com projeções financeiras detalhadas e análises de mercado meticulosas. Impressionante, murmurou, folheando os documentos. Você realmente pensou em tudo? Essa análise de custos operacionais está extremamente bem fundamentada. Aprendi a ser minuciosa com a mamãe, Marina explicou. Ela sempre dizia que os detalhes fazem a diferença entre sucesso e fracasso. Ela está certa, mas sabe o que mais me impressiona? Você identificou uma necessidade real do mercado. Pequenos comerciantes realmente precisam de soluções logísticas personalizadas. Marina sorriu claramente satisfeita com o elogio. Cresci vendo minha mãe lutar para competir com as grandes redes. Se eu puder ajudar outros pequenos empresários como ela, já vai valer a pena. Eduardo continuou analisando o plano, fazendo anotações ocasionais nas margens. Você já tem o capital inicial necessário? Quase, ela respondeu, seu rosto ficando sério. Por isso ainda estou dirigindo o táxi. Calculei que em mais uns 8 meses conseguirei juntar o suficiente. Eduardo respirou fundo antes de fazer a próxima pergunta. Você aceitaria um investimento meu? O silêncio que se seguiu foi tenso. Marina endireitou-se na cadeira, sua expressão fechando-se imediatamente. Não quero seu dinheiro, disse firmemente. Não é por isso que estou te mostrando isso. Eu sei. Eduardo apressou-se em esclarecer. Não estou oferecendo como pai, mas como investidor. Seu plano é sólido, Marina. Qualquer banco de investimentos veria potencial nele. Por que não me deixar ser seu primeiro investidor? Porque não quero misturar as coisas. Ela respondeu, mais suavemente agora. Estamos apenas começando a nos conhecer. Dinheiro tornaria tudo mais complicado. Eduardo assentiu, compreendendo. Respeito sua decisão. Mas saiba que se mudar de ideia, a oferta continua de pé. Não como caridade ou compensação, mas como um investimento em um negócio promissor. Marina recolheu os documentos, guardando-os cuidadosamente na pasta. Obrigada pela análise e por entender minha posição. Posso pelo menos te dar alguns contatos? Eduardo arriscou. Pessoas que podem ser úteis quando você estiver pronta para começar. Dessa vez, Marina permitiu-se um pequeno sorriso. Isso eu posso aceitar. Enquanto almoçavam, a conversa fluiu para assuntos mais pessoais. Eduardo descobriu que Marina tinha herdado de Helena não apenas o amor por livros, mas também seu talento para fotografia, um hobby que cultivava nos fins de semana. Tenho um álbum cheio de fotos da livraria da mamãe, ela comentou, desde a primeira banca de livros até a inauguração da loja atual. É como um documentário visual da nossa história. Gostaria muito de ver essas fotos algum dia, Eduardo disse suavemente. Marina hesitou por um momento antes de responder. Talvez você possa vir à livraria qualquer dia desses. Mamãe guarda todos os álbuns lá. A sugestão pegou Eduardo de surpresa. Era a primeira vez que Marina propunha um encontro fora do restaurante, e ainda por cima na livraria, o território de Helena. Tem certeza? Não quero causar constrangimento para sua mãe. Na verdade, Marina começou, parecendo um pouco hesitante. Foi ideia dela. Ela disse que vocês precisam aprender a conviver, já que você agora faz parte da minha vida. As palavras atingiram Eduardo com força. Faço parte da sua vida. Marina brincou com o anel em seu dedo, um gesto que Eduardo já havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. De certa forma, você sempre fez. Só que agora não é mais como uma ausência, mas como uma presença real. É diferente. Às vezes assustador, mas não necessariamente ruim. Eduardo sentiu seus olhos marejarem. Era o mais próximo de uma aceitação que Marina já havia demonstrado. Domingo à tarde, ela continuou. A livraria fecha mais cedo, então teríamos privacidade. Se você puder, claro. Eu posso. Eduardo respondeu rapidamente. Eu vou. Quando se despediram naquele dia, algo havia mudado sutilmente. O ar entre eles parecia mais leve, como se uma pequena barreira tivesse sido derrubada. Eduardo observou Marina se afastar,
notando como ela havia herdado o jeito de andar de Helena. Decidido, mas com uma certa graça natural. Em seu escritório mais tarde, ele se pegou olhando pela janela em vez de analisar os relatórios em sua mesa. No reflexo do vidro, viu um homem diferente daquele que há apenas algumas semanas só se preocupava com números e negócios. Viu um pai aprendendo, tardiamente, o significado real dessa palavra. O domingo chegou com uma ansiedade que Eduardo não sentia desde seus tempos de juventude. A livraria de Helena, situada em uma charmosa rua arborizada de pinheiros, parecia ainda mais acolhedora no final da tarde, quando os últimos raios de sol atravessavam suas grandes janelas. Quando entrou, o sino sobre a porta anunciou sua chegada com um tinido suave. O aroma de café fresco se misturava ao cheiro característico de livros, criando uma atmosfera aconchegante. As estantes de madeira escura iam do chão ao teto, preenchidas com volumes de todos os tamanhos e cores. Helena estava atrás do balcão, organizando alguns papéis. Levantou os olhos ao ouvir o sino, e por um momento Eduardo viu passar por seu rosto aquele mesmo sorriso dos tempos de faculdade, rápido e involuntário, logo substituído por uma expressão mais contida. Você veio, ela disse simplesmente. Como poderia não vir? Eduardo respondeu olhando ao redor. Este lugar é exatamente como você sempre sonhou. Nem sempre, Helena corrigiu saindo de trás do balcão. No início, era apenas uma banca de livros usados. Marina deve ter te contado. Contou sim. Disse que tem fotos de toda a evolução. Tenho. Uma voz familiar soou da escada que levava ao mezanino. Marina descia os degraus carregando um álbum de fotografias grande e aparentemente bem manuseado, e também trouxe algo que acho que você vai querer ver. Os três se acomodaram em um pequeno espaço de leitura nos fundos da livraria, onde poltronas confortáveis formavam um círculo íntimo ao redor de uma mesa baixa. Helena serviu café em xícaras de porcelana com motivos florais, as mesmas que Eduardo se lembrava de ter visto na casa de Dona Marina tantos anos atrás. Comece por este, Marina disse, entregando a Eduardo um envelope amarelado. Dentro havia uma fotografia que fez seu coração parar por um momento. Helena, muito jovem, sentada em um banco de praça com uma bebê nos braços. O anel de safira brilhava em sua mão enquanto ela sorria para a câmera. Primeira foto nossa juntas, Marina explicou suavemente. Vovó Marina que tirou algumas semanas antes de partir. Eduardo estudou a imagem com intensidade, como se pudesse recuperar através dela todos os momentos que perdera. O bebê, sua filha, tinha uma expressão serena, seus pequenos dedos agarrados à blusa da mãe. Você era tão pequena, murmurou. Tinha acabado de completar 2 meses, Helena comentou, sua voz carregando uma mistura de nostalgia e algo mais. Foi um dia bonito no parque. Mamãe insistiu em registrar o momento. Marina começou a folhear o álbum, mostrando a progressão do tempo através das imagens, ela dando seus primeiros passos, ajudando Helena na banca de livros ainda criança, sua primeira feira de ciências, formaturas escolares. Em cada foto o sorriso de Helena era constante, às vezes cansado, mas sempre presente. Aqui, Marina apontou para uma foto particular. Foi quando conseguimos alugar o primeiro espaço fixo para a livraria. Eu tinha 12 anos e ajudei a organizar todas as estantes. A foto mostrava mãe e filha sorridentes em frente a uma pequena loja, muito menor que a atual, mas já com o mesmo nome, Páginas ao Vento. Por que esse nome? Eduardo perguntou. Helena e Marina trocaram um olhar cúmplice antes de Helena responder. Porque os livros como o vento podem te levar a lugares inesperados. Foi Marina quem escolheu, na verdade. Ela tinha acabado de ler O Pequeno Príncipe. Eduardo sentiu um nó na garganta. O mesmo livro que havia iniciado sua história com Helena, agora fazia parte da história da livraria que sua filha ajudara a construir. E esta? Marina continuou virando mais algumas páginas. É do dia da minha formatura em administração. A foto mostrava Marina em sua beca, abraçada a Helena. Ambas tinham lágrimas nos olhos e sorrisos radiantes. Eduardo sentiu uma pontada de arrependimento por não estar presente naquele momento. Você estava linda, ele disse suavemente. Orgulhosa. Tinha motivo para estar.
Helena interveio. Formou-se com honras, trabalhou durante todo o curso. Nunca perdeu uma aula sequer. Igual ao pai, Marina comentou, e então parou, percebendo o que havia dito. Era a primeira vez que se referia a Eduardo dessa forma. Um silêncio carregado de emoção preencheu o ambiente. Helena levantou-se discretamente, murmurando algo sobre buscar mais café, dando a pai e filha um momento a sós. Desculpe, Marina disse após um momento. Saiu sem querer. Não precisa se desculpar, Eduardo respondeu, sua voz embargada. É uma honra ouvir você me chamar assim, mesmo que tenha sido acidental. Marina fechou o álbum devagar, seus dedos acariciando a capa gasta. Sabe, por muito tempo eu imaginei como seria te mostrar essas fotos. Criava diferentes cenários na minha cabeça. Em alguns eu estava com raiva, em outros triste, às vezes até indiferente. Mas agora eu só quero que você conheça nossa história. Não para te fazer sentir culpa ou arrependimento, mas para que entenda quem nós somos, quem eu sou. Eduardo estendeu a mão hesitante e tocou o álbum de fotos. Obrigado por compartilhar isso comigo. Sei que não deve ter sido fácil. Não foi, Marina admitiu. Mas mamãe sempre diz que às vezes precisamos enfrentar o difícil para construir algo melhor. Helena retornou com mais café e biscoitos caseiros, encontrando Eduardo e Marina ainda absortos no álbum de fotografias. O ambiente estava diferente agora, mais leve, como se o compartilhamento daquelas memórias tivesse dissolvido parte da tensão que pairava entre eles. Lembro desses biscoitos, Eduardo comentou pegando um. Sua mãe sempre os fazia para você, Helena. Na verdade, Helena respondeu com um pequeno sorriso. Aprendi a receita depois que Marina nasceu. Era a única coisa que a acalmava quando estava doente. E ainda é. Marina acrescentou também pegando um biscoito. Sempre que tenho um dia difícil, apareço aqui e, como mágica, mamãe está tirando uma fornada do forno. Eduardo observou a interação entre mãe e filha, notando a cumplicidade construída ao longo dos anos. Era um vínculo profundo, forjado através de momentos como esse, pequenos rituais de conforto e amor incondicional. A livraria está ainda mais bonita do que eu imaginava, ele disse olhando ao redor. Vocês criaram algo realmente especial aqui. Foi um processo longo, Helena explicou sentando-se novamente. Cada estante e cada cantinho tem uma história. Marina desenhou o layout do espaço quando reformamos há 3 anos. Mesmo? Eduardo voltou-se para a filha interessado. Sim, Marina respondeu animando-se. Queria criar diferentes ambientes de leitura, lugares onde as pessoas pudessem se sentir em casa, como este cantinho aqui. Ela gesticulou para o espaço onde estavam sentados, com suas poltronas confortáveis e iluminação aconchegante. É o meu favorito, continuou. Nos fins de semana fazemos clube de leitura aqui. Crianças, adultos, todos misturados, compartilhando histórias. Marina sempre teve esse dom, Helena acrescentou com orgulho, de transformar espaços em lugares de encontro. Acho que por isso seu projeto de logística faz tanto sentido. Ela entende como conectar pessoas. Eduardo percebeu que era a primeira vez que os 3 conseguiam manter uma conversa fluida, sem o peso esmagador do passado interferindo a cada frase. Era como se as fotografias tivessem servido de ponte, permitindo que ele vislumbrasse os anos perdidos, sem que isso paralisasse o presente. Falando no projeto, Marina começou hesitante. Estive pensando na sua oferta, Eduardo. Tanto Eduardo quanto Helena prestaram atenção imediata. Era a primeira vez que Marina o chamava pelo nome, em vez do formal Senhor Monteiro. Ainda não quero investimento financeiro, ela esclareceu rapidamente, mas talvez pudéssemos conversar sobre o mercado. Sua experiência seria valiosa no desenvolvimento do plano operacional. Eduardo sentiu seu coração acelerar com essa pequena abertura. Claro, seria um prazer. Poderíamos marcar almoços extras, além das quartas-feiras, se você quiser. Na verdade, Marina olhou para Helena como se buscasse aprovação. Pensei que talvez você pudesse vir aqui algumas vezes. Nas segundas-feiras a livraria fecha mais cedo. Poderíamos usar o espaço para trabalhar no projeto? Helena assentiu suavemente. Um gesto que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Era uma permissão,
O reconhecimento de que as coisas estavam mudando. Seria perfeito, Eduardo respondeu contendo sua emoção. E talvez possamos jantar juntos depois, os três. Sei que é pedir muito, mas... Um passo de cada vez, Eduardo. Helena interveio gentilmente, mas as segundas-feiras são um bom começo. Marina levantou-se para guardar o álbum de fotos e Helena começou a recolher as xícaras de café. Eduardo observou as duas se movendo pelo espaço com uma familiaridade construída ao longo de anos, sentindo-se simultaneamente um intruso e, pela primeira vez, parte de algo maior que ele mesmo. Antes de irmos, Marina disse, retornando com um pacote nas mãos. Queria te dar uma coisa. Era um livro claramente antigo, mas bem conservado. Eduardo pegou com cuidado, reconhecendo imediatamente a capa. O Pequeno Príncipe em francês. É o mesmo exemplar, Helena explicou suavemente. Aquele do nosso primeiro encontro na lanchonete da faculdade. Todas as anotações nas margens ainda estão aí, Marina acrescentou. Inclusive suas tentativas de tradução. Mamãe guardou durante todos esses anos. Eduardo abriu o livro com mãos trêmulas, encontrando suas próprias anotações desajeitadas ao lado da elegante caligrafia de Helena. Era como uma cápsula do tempo, preservando um momento em que o futuro ainda estava cheio de possibilidades. É só um empréstimo, Marina esclareceu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Afinal, esta é uma livraria, mas achei que você gostaria de reler. Talvez descobrir novos significados. Obrigado, foi tudo que Eduardo conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. Enquanto se despedia, Eduardo percebeu que algo fundamental havia mudado naquela tarde. Entre fotografias antigas e um livro emprestado, entre cafés e biscoitos caseiros, pequenas pontes haviam sido construídas. Não eram ainda pontes sólidas o suficiente para suportar todo o peso do passado, mas eram um começo. E às vezes, como Helena sempre dizia a Marina, um começo era tudo o que se precisava para construir algo novo. As segundas-feiras tornaram-se um ritual sagrado ao longo dos meses seguintes. A livraria, após o fechamento, transformava-se em um escritório improvisado, onde pai e filha debruçavam-se sobre planilhas, projeções e estratégias de negócios. Helena ocasionalmente participava das discussões, oferecendo a perspectiva única de quem construiu o negócio do zero. Em uma dessas noites, enquanto revisavam o plano operacional da empresa de logística, Marina fez um anúncio que pegou Eduardo de surpresa. Decidi vender o táxi, ela disse, fechando seu notebook. Já tenho quase todo o capital necessário para começar. E calculei que com a venda, posso iniciar as operações em 2 meses. Eduardo deixou os óculos de leitura sobre a mesa, estudando o rosto da filha. Tem certeza? Pensei que queria esperar mais um pouco. A verdade é que nunca haverá um momento perfeito. Marina respondeu, um brilho determinado em seus olhos. Como você mesmo me ensinou, às vezes precisamos dar o salto e confiar na nossa preparação. Helena, que organizava livros em uma estante próxima, sorriu ao ouvir essas palavras. Era a primeira vez que Marina reconhecia abertamente ter aprendido algo com o pai. Nesse caso, Eduardo começou cautelosamente. Gostaria de fazer uma proposta. Marina ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Já conversamos sobre investimentos. Não é dinheiro, Eduardo a interrompeu suavemente. É espaço. O banco tem um andar inteiro praticamente vazio no prédio comercial da Berrine. São 300 metros quadrados que poderíamos adaptar para sua operação inicial. O aluguel seria o mesmo que você planejou no seu orçamento, mas o espaço é 3 vezes maior e a localização é muito melhor. Marina ficou em silêncio por um momento, claramente surpresa com a oferta. Por que não mencionou isso antes? Porque você precisava chegar a esse momento por conta própria. Ele respondeu honestamente. Não queria influenciar sua decisão ou fazer você se sentir pressionada. Helena se aproximou da mesa, carregando uma nova garrafa de café. Ele tem razão, filha. A localização faria toda a diferença para seu modelo de negócio. Marina girou o anel em seu dedo, aquele gesto familiar que tanto Eduardo quanto Helena já haviam aprendido a reconhecer como sinal de que ela estava considerando algo importante. Tudo bem, ela finalmente disse, mas vou pagar o valor de mercado do aluguel, não um preço especial. Não esperaria nada diferente.
Eduardo sorriu, orgulhoso da postura firme da filha. E tem mais uma coisa, Marina continuou, agora parecendo um pouco nervosa. Quero que você seja meu mentor oficial no projeto, não como pai, mas como profissional. Preciso de alguém que me desafie, que questione minhas decisões, que me faça crescer como empresária. Eduardo sentiu seu coração falhar uma batida. Era mais do que ele jamais esperara. Era Marina não apenas aceitando sua ajuda, mas ativamente buscando sua orientação. Seria uma honra, ele respondeu, sua voz embargada. Helena observava a cena com olhos marejados, lembrando-se de quantas vezes Marina, ainda criança, perguntava sobre o pai. Agora, ali estavam eles, construindo uma relação que, embora diferente do que poderia ter sido, era autêntica e significativa à sua própria maneira. Acho que isso merece uma comemoração, Helena disse, dirigindo-se à pequena copa nos fundos da livraria. Ainda tenho aquele vinho que guardei para ocasiões especiais. Enquanto ela se afastava, Marina se voltou para Eduardo. Sabe, estive relendo O Pequeno Príncipe. E o que achou? Ele perguntou curioso. É engraçado como algumas histórias ganham novos significados conforme crescemos. Ela respondeu pensativamente. Aquela parte sobre cativar, sobre criar laços. Agora entendo melhor. Eduardo sentiu, lembrando-se da passagem que ela mencionava, a mesma que ele tinha tentado desajeitadamente citar para Helena tantos anos atrás. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, ele citou suavemente. Exatamente, Marina sorriu. Acho que é isso que estamos fazendo, não é? Criando laços mesmo que tardiamente. Helena retornou com vinho e 3 taças, encontrando pai e filha compartilhando um momento de compreensão silenciosa. Enquanto servia o vinho, ela notou como os dois tinham o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça quando estavam pensativos. Mais um dos muitos traços que compartilhavam e que só agora podiam descobrir. Há páginas ao vento. Marina ergueu sua taça, que nos ensinou que nunca é tarde para começar um novo capítulo. Há novos começos. Helena acrescentou sua voz suave. E as segundas chances, Eduardo completou, seu olhar encontrando primeiro o de Helena, depois o de Marina. Ali, entre livros que guardavam milhares de histórias, eles estavam finalmente escrevendo a sua própria. Não a história que poderia ter sido, mas a história que estava sendo, com todas as suas imperfeições e possibilidades. 3 meses se passaram em um turbilhão de atividades. O espaço na Berrini foi completamente transformado. O que antes era um andar corporativo vazio, agora abrigava a sede da Conecta Expressos, a empresa de logística de Marina. As paredes em tons de azul e verde transmitiam a mesma sensação acolhedora da livraria de Helena, enquanto a tecnologia de ponta refletia a visão moderna de Marina para o negócio. Na manhã da inauguração, Eduardo chegou cedo ao prédio. Encontrou Marina já em sua nova sala, ajustando alguns detalhes finais. Ela vestia um terninho azul marinho, o mesmo tom que ele costumava usar em suas primeiras reuniões importantes. Nervosa, perguntou encostando-se no batente da porta. Marina sorriu, aquele sorriso que era tão parecido com o de Helena. Um pouco, mas é um nervosismo bom. Como você disse, é sinal de que nos importamos. Eduardo entrou na sala, observando os detalhes que Marina havia escolhido pessoalmente, uma estante de livros em um canto, clara influência de Helena, um mapa da cidade na parede e sobre sua mesa, uma pequena fotografia emoldurada, a mesma que eles haviam visto no álbum de Helena com Marina bebê. Trouxe algo para você, ele disse estendendo um pequeno pacote. Marina o abriu cuidadosamente, revelando uma placa de mesa em acrílico com seu nome. Marina Campos Monteiro, diretora-presidente. Seu nome completo, Eduardo explicou suavemente, como deveria ter sido desde o início. Marina tocou as letras gravadas com a ponta dos dedos, seus olhos marejados. Obrigada, pai. Era a primeira vez que ela o chamava assim intencionalmente, não por acidente. O momento foi interrompido por uma batida suave na porta. Era a Helena, também vestida formalmente para a ocasião. Os primeiros convidados estão chegando, ela anunciou, mas parou ao perceber a emoção no ar. Interrompi algo? Não. Marina sorriu, mostrando a placa para a mãe.
Na verdade, chegou na hora perfeita. Queria os dois aqui comigo antes de começar oficialmente este dia. Helena se aproximou, examinando a placa com um sorriso suave. Campos Monteiro, combina com você, filha. Sabe, Marina começou colocando a placa em sua mesa. Passei tanto tempo tentando provar que podia fazer tudo sozinha, que quase me esqueci do quanto é importante ter pessoas ao nosso lado. Vocês dois me ensinaram isso, cada um à sua maneira. Eduardo e Helena trocaram um olhar carregado de significado. Depois de tanto tempo, tantos desvios e recomeços, ali estavam eles. Uma família que finalmente encontrava seu próprio jeito de ser. O burburinho vindo do espaço principal indicava que mais convidados haviam chegado. Marina respirou fundo, ajustou o blazer e pegou suas anotações para o discurso de inauguração. Estou orgulhoso de você, Eduardo disse simplesmente. Nós dois estamos, Helena acrescentou sua voz embargada. Marina os abraçou primeiro a mãe, depois o pai, e finalmente os três juntos, um abraço que parecia querer compensar todos os que não foram dados ao longo dos anos. A cerimônia de inauguração foi um sucesso. Marina discursou com a mesma eloquência que Eduardo demonstrava em suas apresentações para investidores, mas com a sensibilidade que herdara de Helena. Falou sobre conectar pessoas, sobre dar oportunidades a pequenos empresários, sobre construir pontes onde antes havia distância. Da primeira fila, Eduardo e Helena assistiam com orgulho. Em determinado momento, Eduardo percebeu que Helena chorava silenciosamente. Ela conseguiu, sussurrou, oferecendo-lhe um lenço. Realizou seu sonho. Não, Helena respondeu suavemente. Ela fez mais que isso. Ela nos reconectou. Todos nós. Após o discurso, enquanto os convidados circulavam pelo espaço, Eduardo observou Marina interagindo com seus primeiros clientes, donos de pequenos comércios que acreditaram em sua visão. Ela tinha herdado o melhor de ambos os pais, a visão empresarial dele, a sensibilidade dela e uma força toda própria que a tornava única. No final da tarde, quando o último convidado havia partido, os três se encontraram novamente na sala de Marina. O sol poente de São Paulo pintava o céu em tons de laranja e rosa, criando uma atmosfera quase mágica através das janelas do escritório. E agora? Marina perguntou, olhando para seus pais. Agora, Eduardo respondeu. Você começa sua própria história. Não, ela corrigiu com um sorriso. Agora nós continuamos nossa história, juntos. 6 meses após a inauguração da Conecta Expressos, a livraria Páginas ao Vento celebrava seu 25º aniversário. Helena havia insistido em uma comemoração especial, não apenas pela data significativa, mas porque, como ela dizia, havia muito mais a celebrar do que apenas o sucesso dos negócios. O espaço estava decorado com flores e luzes suaves. As estantes, testemunhas silenciosas de tantas histórias, haviam sido parcialmente movidas para criar uma área maior de convivência. Sobre uma das mesas, um álbum de fotografias novo repousava aberto, suas páginas recentes preenchidas com imagens dos últimos meses. A inauguração da Conecta Expressos, almoços de quarta-feira, reuniões de negócios que viraram jantares em família. Eduardo chegou cedo carregando um embrulho grande e retangular. Marina, que ajudava Helena com os últimos preparativos, aproximou-se curiosa. — O que é isso? — Uma surpresa, ele respondeu com um sorriso. — Para a livraria, para nós. Com cuidado, Eduardo removeu o papel, revelando uma pintura emoldurada. Era uma reprodução da fachada da Páginas ao Vento, mas não como ela era hoje. Era a primeira banca de livros de Helena, pintada a partir de uma das fotografias antigas. No centro da imagem, uma Helena jovem sorria enquanto segurava uma Marina criança no colo. Helena, que se aproximara silenciosamente, levou a mão aos lábios ao ver a pintura. — Eduardo, sussurrou. — Achei que merecia um lugar especial. Ele explicou. — O começo de tudo. Marina estudou a pintura com olhos marejados. — É perfeita. Podemos pendurar atrás do balcão principal. Enquanto Eduardo e Marina instalavam o quadro, Helena observava a cena com um misto de emoções. Se alguém lhe dissesse 25 anos atrás, quando abriu sua pequena banca de livros com uma bebê no colo, que um dia estaria ali vendo pai e filha trabalhando juntos,
Ela provavelmente não teria acreditado. Os convidados começaram a chegar. Clientes fiéis da livraria, parceiros comerciais da Conecta Expressos, amigos antigos e novos. A celebração tinha um ar de reunião familiar, com pessoas compartilhando histórias e memórias. Em determinado momento da noite, Marina pediu a atenção de todos. Subiu em um pequeno tablado improvisado, o anel de safira cintilando em sua mão enquanto segurava o microfone. Há 25 anos, minha mãe abriu uma pequena banca de livros com um sonho no coração e uma bebê nos braços. Ela me ensinou que histórias têm o poder de transformar vidas, de conectar pessoas, de construir pontes sobre os maiores abismos. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando primeiro Helena, depois Eduardo. Nos últimos meses aprendi que algumas histórias precisam de tempo para serem escritas, que alguns capítulos começam tarde, mas nem por isso são menos importantes. Minha mãe sempre diz que os livros, como o vento, nos levam a lugares inesperados. Nossa história familiar prova isso. Eduardo sentiu Helena segurar sua mão discretamente. Não era um gesto romântico, mas de reconhecimento de que o passado, com todas as suas dores e ausências, havia os conduzido até ali. Hoje, Marina continuou, não celebramos apenas os 25 anos da Páginas ao Vento. Celebramos também os novos capítulos que estamos escrevendo juntos. E é por isso que tenho um anúncio a fazer. Ela fez outro momento de pausa, sorrindo. A Conecta Expressos está se expandindo. Além de serviços logísticos, vamos criar uma rede de apoio para livrarias independentes em todo o país. E tudo começará aqui, na Páginas ao Vento, nossa primeira parceira oficial. A surpresa e alegria no rosto de Helena eram evidentes. Eduardo, que já sabia do plano, sorria orgulhoso, porque algumas histórias, Marina concluiu, merecem ser preservadas, compartilhadas e continuadas. Como o vento, elas nos carregam para frente, mas também nos lembram de onde viemos. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Eduardo encontrou Marina e Helena no cantinho de leitura dos fundos da livraria. Sobre a mesa, um exemplar desgastado de O Pequeno Príncipe estava aberto. Sabe o que percebi? Marina disse quando ele se juntou a elas. Aquela frase sobre cativar não é só sobre criar laços, é sobre manter esses laços vivos, mesmo quando o tempo ou a distância parecem torná-los impossíveis. Helena sorriu tocando a capa do livro com carinho, como Páginas ao Vento, que sempre encontram seu caminho de volta. Eduardo completou. Ali, entre livros que guardavam milhares de histórias, eles haviam finalmente encontrado a sua. Não era uma história perfeita, nem seguia o roteiro que poderiam ter planejado 25 anos atrás. Era uma história real, com seus desvios e recomeços, suas dores e alegrias. Uma história que, como as Páginas ao Vento, precisou se dispersar para finalmente se reunir, mais forte e mais significativa do que nunca. Marina olhou para o anel em seu dedo, não mais apenas uma lembrança do passado, mas um símbolo de conexão entre passado e presente, entre pais e filha, entre o que foi e o que poderia ser, e sorriu, sabendo que algumas histórias não precisam de um final feliz tradicional. Às vezes precisam apenas de um novo começo.